Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Esse é o segundo vídeo de hoje, né? No primeiro eu falei sobre o discurso do Milei lá no Fórum Econômico de Davos, e nesse segundo agora eu vou falar sobre a Damares, né? Que foi, enfim, falar bobagem, né, nas redes sociais, reclamar porque o governo retirou a isenção de imposto, né, dos pastores evangélicos, tá? Então vou falar um pouquinho sobre essa notícia aqui e fazer um comentário sobre, enfim, a verborragia lá da Damares reclamando disso, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Quem quiser assistir o outro vídeo do Milei também, vá lá que tá bacana, até uma reflexão lá sobre sobre o discurso dele, tá? E vamos lá, então a notícia é a seguinte: a Receita anula a isenção que o governo Bolsonaro deu a rendimentos de pastores, tá? E aí eles dizem aqui, né, no UOL, vou deixar o link para vocês aí. A Receita Federal suspendeu uma medida da gestão anterior que ampliava a isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores e líderes religiosos e livrava as igrejas de dívidas milionárias. A decisão, assinada pelo atual chefe da Receita, Robinson Barreirinhas, foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 17. E aí é que entra aqui o ponto para entender o que é o Bolsonaro, o que é nessa parcela da direita brasileira aí. Às vésperas da campanha eleitoral de 2022, o então secretário especial Júlio César Vieira Gomes publicou ato liberando as igrejas de recolher contribuições previdenciárias sobre as chamadas prebendas, um tipo de remuneração especial por meio da qual as igrejas pagam pastores e demais lideranças. Essas prebendas não são consideradas salários, mas um tipo de pagamento em face do mister religioso ou para a subsistência dos pastores. Quando se fala em subsistência, né, essa gente ganha muito dinheiro, né, não é pouco não. E aí tá aqui, na época o presidente Jair Bolsonaro, do PL, buscava consolidar o apoio do segmento evangélico para a tentativa de reeleição. Contudo, técnicos da Receita apontam que as prebendas acabaram se tornando um mecanismo para que as denominações religiosas não recolham contribuições previdenciárias e o imposto de renda. Então, quer dizer, tem dois problemas aqui, né? Primeiro, isso foi feito às vésperas da eleição, e aí isso é eleitoreiro, tá? É para ganhar voto, quer dizer, ele está ali tentando amealhar não só o voto dos pastores, mas dos fiéis, porque o cara chega lá na igreja e diz, aí, tá vendo? O governo está a nosso favor aqui, blá blá blá, e aí o ingênuo tá ali acredita e vota num sujeito desse aqui, né? E o segundo problema está na própria questão da retirada da contribuição. Por quê? Porque essa contribuição ela é importante, né? Porque é um dinheiro que vai para o Estado, é um imposto e mais, né? É um imposto sobre uma renda que é uma renda de pastor, portanto, que está mediada ali por uma lógica de fanatismo religioso, e que vocês não vão ver essa discussão, né, no Bolsonaro e nem no Lula, porque, né, por motivos óbvios. No Bolsonaro porque ele é um interesseiro, né, enfim, de primeira. E no Lula porque ele tem que ter uma série de ponderações para não ferir, né, ali a autoestima dessa gente que fica se achando ali porque são privilegiados e etc e tal, tá? Então, quer dizer, mas no fundo tem que pagar, tem que pagar imposto, tem que pagar até mais, porque tá ganhando dinheiro fácil ali em cima da ingenuidade dos outros, estão ficando milionários com jatinho, então tem uns que tem até canal de televisão aí em cima, né, do fanatismo, da ignorância, da estupidez das pessoas. Eu vou inclusive fazer um vídeo daqui a alguns dias sobre um canal que eu descobri aqui no Instagram, que é o Crente Aranha. É muito engraçado e ao mesmo tempo demonstra ali o que é esse mundo aí dos evangélicos, né? E outro dia eu fui ver, ontem eu acho que fui ver uma postagem lá do Crente Aranha, e aí o sujeito tinha uma mulher gostosa assim no púlpito, né, enfim, pregando, e aí um obreiro do lado sentado, o cara se contorcendo todo, né, porque a mulher estava com um vestido justo, e aí todo mundo zoando, e o cara mandou assim, né, pô, salve Martinho Lutero, né? Porque é isso aí mesmo, né? Martinho Lutero é que criou essa miríade engraçadíssima aí, mas ao mesmo tempo geradora de fanatismo, de ignorância. A gente tem que discutir essas questões aí também, tá? Porque se a gente fica só rindo disso, né, o país não caminha, porque na Europa a gente não costuma ver esse tipo de coisa não, né? Eles já meio que superaram isso aí lá, e foram eles que inventaram isso, hein? Né? A reforma protestante, tá? Então, cabe inclusive aquele memezinho do volta que deu M, né? Porque aqui isso não gerou coisa boa não, tá?
Mas enfim, tá? Então, pessoal, a notícia é essa. E aí vamos comentar aqui a reação da Damares, tá? Que esse aqui é o ponto aqui do vídeo, né? Vou deixar o link para vocês aqui também, tá? A página anti-bolsonarismo lá do Instagram printou aqui o Twitter dela, tá? E ela diz o seguinte: começou, né? Ela já pegou isso aí para poder meio que puxar a sardinha pro lado deles, né? Ou seja, tentar vender a ideia de que a esquerda está perseguindo os evangélicos, que a esquerda não gosta dos evangélicos e blá blá blá. E aí ela diz: começou, nós avisamos que de uma forma ou de outra a perseguição viria. Por enquanto é a isenção, mas temos países aqui em nosso continente liderados pela esquerda onde líderes religiosos estão sendo presos e até mesmo expulsos. Na verdade, aonde estão acontecendo prisões arbitrárias e violência são nos países governados pela direita aqui na América Latina, né? Especialmente El Salvador e o Equador agora, né? Que, enfim, né? Então, sabe, a Damares está meio que por fora aí, né? E aí eu estou citando, porque ela fala nosso continente, eu estou falando da América inteira, né? Tá? E aí ela continua, né? Aqui no Brasil já somos quase 50% de evangélicos. Não sei de onde ela tirou isso, né? Porque tem muito menos que isso. Acho que não chega nem a metade disso. O número de evangélicos mesmo no Brasil não chega nem a metade disso. Mas enfim, aqui no Brasil já somos quase 50% de evangélicos. Não vão nos expulsar, mas com certeza vão tentar fazer nossos dias bem difíceis, né? É essa tendência que essa gente tem de ficar ali criando essa lógica de medo, e o sujeito que está ali, enfim, né, que ele vira fiel de uma igreja dessa, e aí começa, né, a se conectar com essa gente aqui por uma via fanática, ou seja, sem nenhum tipo de reflexão, e a escola pública também muitas vezes não ajuda na maioria dos países, na maioria dos estados brasileiros, porque são governados por essa mesma direita, e aí fica tudo sucateado, quer dizer, não tem um contraponto ali, e fica uma coisa muito violenta. O sujeito acredita nisso aqui, daqui a pouco ele acha que o Lula é o anticristo, né? Bom, enfim, e aí ela diz, né? Mas segue um recado: o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Portanto, aqui e agora nada vai deter o povo da cruz. O povo da cruz, olha só. E aí ela continua: durante a reforma tributária eu conduzi, com o apoio dos pastores, todos os debates sobre isenção de impostos para templos religiosos. Vou continuar atenta a este tema. A igreja evangélica precisa ser respeitada no Brasil, né? A igreja evangélica precisa ser respeitada no Brasil, e ela só será respeitada enquanto tal, portanto, enquanto igreja evangélica, e não enquanto o bracinho de poder no Estado, quando o Estado a gente for se livrando disso aqui, né? De gente como a Damares, que é uma fanática religiosa, uma estúpida. Damares é uma estúpida, né? Esse papinho de povo da cruz, né? Que bosta é essa, né? A mulher tá aí, virou uma senadora, e tá ali falando de povo da cruz, quer dizer, né? Então a gente tem que ir dialetizando isso aqui, tem que ir refletindo essa questão, tem que ir ponderando uma série de coisas aqui, porque, enfim, né, o ideal é que o Brasil historicamente consiga, né, no futuro se livrar disso, tá? Porque senão daqui a pouco a gente volta aí, né, para a Idade Média, porque tem muita gente que inclusive já fez discurso aí dizendo que a gente tinha que voltar, porque era melhor, porque não tinha essa pouca vergonha que existe hoje, quer dizer, né? Tem que tomar um cuidado gigantesco com essa gente, né? E aí, pessoal, eu deixo aqui para vocês, tá? O vídeo de hoje, esse segundo vídeo vai ser um pouco mais curto, porque é apenas para refletir esse absurdo aqui, né, da Damares. Eu vou deixar para vocês algumas dicas aqui, tá? Porque ela está falando em perseguição, né? Então, perseguições religiosas, tá? Se deixar esses fanáticos ganharem poder, eles começam a limar, começam a acabar com quem não concorda com eles, né? Porque o povo da cruz não é o povo da Umbanda, não é o povo do terreiro, não é o povo de Maomé, é o povo da cruz. Só, o povo da cruz é que manda, só existe o povo da cruz. O povo da cruz ganha do leões, ganha de todo mundo, né, e tal. Então não vai ser o Lula, coitado, né? Tem o presidente eleito num país democrático, em pleno século XXI, um país laico e tal. Quem é o Lula para poder ficar, né, cobrando imposto de um bando de escolhidos de Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa gente aí, ó, tá? E leiam isso aqui, porque o negócio é bizarro, né? Tomara que a gente não caia mais nessa, né? Mas não vai cair, né? Mas é interessante aqui fazer o papel de discutir isso aí, porque
né? Essa gente tá aí, essa mulher foi eleita senadora, né? Não é nem assim, ela não é nem deputada, ela é senadora. É um negócio assim inacreditável, né? E os dois livros do Carl Sagan também são interessantes nesse contexto aqui, tá? O Bilhões e Bilhões e o Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu já falei várias vezes. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes da minha vida, tá? Esse primeiro aqui, o Bilhões e Bilhões, ele tem inclusive aqui um capítulo, tá? Deixa eu até ver qual é aqui, que ele fala, é o capítulo 13, que ele fala Religião e Ciência, uma Aliança, na página 150. Tá? Então, é a necessidade de fazer um debate, um diálogo entre a religião e a ciência, certo? E esse diálogo, esse debate tem que ser mediado, ele tem que fazer ali, né? Tem que chamar para o núcleo da discussão os excessos, né, de uma bancada evangélica, os excessos desse fanatismo conservador exagerado de figuras como Damares, como o pastor Silas Malafaia, como, enfim, outras figuras que ficam vomitando, né, ataques ao Estado, ataques, né, porque essa verborragia da Damares, ela não é uma verborragia meramente de defesa dos interesses próprios daquela religião, né? Ela faz aqui uma mistura, sabe, da religião com o Estado, que a gente tem que estar o tempo todo aqui pensando nisso, certo? Que ela diz, né, que o Coliseu não parou a igreja, né? Como quem diz, o Estado não vai parar a igreja, né? Então é preciso ter um olho cá e o outro lá com essa gente, porque eles são perigosos. E ao mesmo tempo, a construção do debate que vai colocar figuras como a Damares, né, no lugarzinho dela lá, filha, baixa tua bolinha aí, entendeu? Que aqui não é mais Idade Média não, acabou essa porcaria, entendeu? Aqui a brincadeira é outra. Vai ser quando pessoas que têm ali uma posição mais inteligente, mais ponderada, mais republicana e etc e tal, tomar a frente desse debate aí, né? Porque senão fica essa gentalha tipo Damares, Silas Malafaia e figuras do tipo vomitando besteira ali, e isso vai influenciando um monte de gente, né? E aí o livro do Carl Sagan aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele é exemplar nesse sentido, porque ele narra aqui, como eu já falei em outros vídeos, várias experiências bizarras que aconteceram lá nos Estados Unidos na década de 80, que são essas experiências chamadas da Nova Era, né? Que são ali as misturas entre essa lógica aí da igreja evangélica com, espiritualismo e uma série de ismos aí que, sabe, isso, né? São as superstições, enfim, né? Essas crendices aí passageiras, mas que em certo contexto acabam ganhando até muito poder, né? Então é preciso ponderar isso aí. E parte dessa bizarrice negacionista que a gente está vivendo no Brasil também é muito parecida com o que ele narra aqui. Essa coisa de terra plana, cloroquina, tá? E mesmo esse fanatismo neopentecostal, ele lembra muito várias coisas que ele diz ali. E também lembra algumas cenas de um filme que foi feito em cima de um livro do Carl Sagan, que é um filme chamado Contato, tá? Com a Jodie Foster. Eu não lembro agora o protagonista, mas o filme também porque o pai dela que é o protagonista lá, e tem, na verdade tem a Jodie Foster e tem o Matthew McConaughey, que é aquele cara que fez o Interestelar também. E esse filme Contato, que é na verdade, né, uma adaptação de um romance do Carl Sagan, tem umas cenas, né, essa pesquisadora lá, né, que é da personagem da Jodie Foster, tá indo lá para poder pesquisar lá o centro de estudos que eles criaram e tudo mais. E aí eles passam por depois que foi divulgado lá o esquema lá que eles estavam querendo fazer para poder ir visitar uma outra galáxia lá e tal, eles passam por acampamentos, né, dessa gente aí da Nova Era. E é muito engraçado porque tem umas figuras bizarras, assim, de Jim Jones para baixo, assim, é um negócio, sabe? Então vale a pena ver também, porque reflete muito essa figura, né, meio caricata e meio, né, pastelão, que é a Damares, o Malafaia e outras figuras, tá, desse mesmo nível aí, certo? E aí, para finalizar, pessoal, deixo para vocês aqui mais 3 dicas rápidas aqui, 2 que eu sempre falo, que é esse livro aqui da Pascale Casanova, tá? A República Mundial das Letras, porque nesse contexto aqui da Damares e do neopentecostalismo brasileiro, ela vai apresentar aqui
uma perspectiva sobre como que a Europa se constituiu a partir da Reforma Protestante, tá? E aí a gente pode fazer a gente tem aqui um mecanismo muito bacana de comparação para entender a diferença do que a gente está vivendo aí no Brasil, que é esse modelinho importado dos Estados Unidos, que já é meio maroto lá também, e aqui, né, gerou essa coisa bizarra que a gente está vivendo, tá? Então vale a pena que essa dica também. E obviamente também o livro do Saramago, né, o romance do Saramago, Caim, que a gente tem que ser aqui em relação a essa verborragia fanática, que a gente tem que ser muito o Caim do Saramago, de questionar essa baboseira aqui de povo da cruz, entendeu? E Coliseu, e essa, sabe? Tem que ter uma perspectiva crítica em relação a isso aí, porque senão daqui a pouco uma retardada dessa vira presidente, né? E aí? Né? E aí ferrou. Né? E deixo aqui também o livro do Cioran, né? A dica do Cioran aqui, porque ele fala eu não sei se eu vou achar aqui, tá aqui, né? O Breviário de Decomposição, tá? Que é um livraço do Cioran, já fiz vídeo aqui sobre ele também, falando sobre o niilismo, né? Amargo e ao mesmo tempo brilhante dele, tá? É um pensador romeno, e tem um texto aqui nesse livro, Breviário de Decomposição, que é o Arrogância da Oração, e que ele fala de umas figuras aqui que lembram muito a Damares, né? Ele diz, né, quando se chega ao limite do monólogo, aos confins da solidão, inventa-se na falta de outro interlocutor, Deus, pretexto supremo do diálogo, que na verdade é um monólogo, né? Enquanto nomeias, tua demência está bem disfarçada e tudo te é permitido. É essa gente, né? O povo da cruz, né? O verdadeiro crente mal se distingue do louco. Eu diria até nem do louco, do burro, né? Porque de louco não tem nada, né? Muito pelo contrário. Os loucos são muito melhores que essa gente. Mas sua loucura é legal, admitida, acabaria em um asilo se suas aberrações estivessem livres de toda fé. Mas Deus as cobre, as torna legítimas. O orgulho, olha só, agora esse trecho é sensacional. O orgulho de um conquistador empalidece comparado à ostentação do devoto que dirige-se ao Criador. Como se pode ser tão atrevido? E como poderia ser a modéstia uma virtude dos templos, quando uma velha decrépita, que imagina o infinito a seu alcance, eleva-se pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou? Fantástico isso aqui, né? Isso aqui é a Damares, né? Quer dizer, né? Uma velha decrépita que imagina o infinito a seu alcance e se eleva pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou. E o Milley fica achando, né, que eu falei disso no outro vídeo, ele fica achando que o Estado enfim, né? Tem que ter cuidado com essa gente, tá? Porque eles é que são, o perigo está neles, tá? Então aqui, mais uma vez, tá? E esse trecho aqui genial do Cioran e outros brilhantes aqui também, que vocês vão adorar se vocês lerem. Mas sempre lembrando, não leia isso se você estiver triste, estiver chateado, porque isso aqui é meio pesado, tá? Mas se você estiver tranquilão aí, com a vida razoável, leia, porque é genial, é brilhante, inteligente, assim, sabe? É um nível Everest, tá? E esse trecho está na página 94 aqui, beleza? A arrogância da oração, tá? E aí a gente poderia dizer aqui, né? A arrogância da Damares, né? De ficar dizendo ali que o povo da cruz, né? Não vai ser o Estado laico, né? Que cobrando imposto, que vai derrubar o povo da cruz. E o que mais que ela fala? E a Igreja do Senhor e tá. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente vai discutindo aí mais questões nos próximos vídeos do canal. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.